Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu trouxe aqui para vocês várias questões de redação oficial e tipos de documentos do Instituto AOCP. Então vamos lá, vamos responder essas questões. Primeira questão aqui, 2020, fala o seguinte: a ata é um registro em que se relata o que se passou em uma reunião, assembleia ou convenção. Sobre a ata, assinale a alternativa incorreta. Ó, alternativa aqui, incorreta, ok? Vamos lá. A ata poderá ser lavrada em livro próprio ou em folhas soltas. Não faça uso de alíneas. Se houver erro, sublinhe a palavra errada e a coloque entre vírgulas. Letra D. O texto deverá ser compacto, sem parágrafos. E letra E. Os números são grafados por extensos. Então, aqui o que temos de errado é a letra C, ok? A letra C. Se houver erro, sublinhe a palavra errada e coloque entre vírgulas. Realmente, a ata ela pode ser lavrada em livro próprio, devidamente autenticado, ou em folhas soltas, como diz aqui a letra A. Essa aqui está verdadeira, ok? Ela não contém alíneas, parágrafos, não, vai ser um texto corrido. Então a letra B também está correta. Tendo em vista que a orientação do manual de redação oficial, né, é que o texto da ata seja escrita seguidamente, então de fato não deve ser feito uso de alíneas e, portanto, a alternativa está correta. Então essa aqui está correta. A letra C que está errada. Que olha, veja que quando alguém erra numa ata, olha o que tem que ser feito. No caso da ata manuscrita, escrita à mão, né? A orientação feita pelo manual, quando ocorrer erro, é que a correção deverá ser feita imediatamente ao erro, após a expressão digo. Então, você escreveu lá a palavra uma palavra errada, aí você vai dizer digo e escreve a nova palavra, ok? Mas se o erro for descoberto depois de confeccionada a ata, deve-se fazer a ressalva com a expressão em tempo. Aí você vai colocar lá embaixo em tempo, depois que já fez a ata toda, e vai escrever a palavra correta. Como aqui falou que disse que tinha que ficar entre linhas, ou entre vírgulas e sublinhada, essa alternativa está incorreta. Por isso que foi a alternativa que marcamos aqui. A letra D diz que o texto deverá ser compacto, sem parágrafo. Então já comentamos que a ata deve ser assim, sem parágrafos. E os números são grafados por extenso, também lá no manual diz que os números devem ser escritos sempre por extenso e evitando aí abreviaturas. Assim, identificamos também essa alternativa como correta. Então, essas todas são as corretas e aqui a letra C, alternativa errada. A ata, quando você erra, tem que colocar digo, se você descobrir o erro no momento, na mesma hora, e se for depois que concluiu a ata, aí você vai botar em tempo, beleza? Questãozinha aqui muito boa. Mais uma questão sobre ata. A ata é descrita como um documento que se registra resumidamente, mas com clareza, as ocorrências de uma reunião de pessoas para determinado fim. Assinale a alternativa correta quanto ao procedimento básico para sua construção. Agora a correta, né? Agora queremos a correta. A ata precisa ser assinada somente por quem a redigiu. Vamos deixar aqui. Uma ata deverá ser lavrada unicamente em livro específico. No caso de erros constatados no momento de redigi-la, emprega-se a partícula corretiva digo. Então aqui a gente já viu que é essa, né? A gente já viu que é essa, porque na questão anterior nós identificamos que temos que corrigir com a palavra digo, quando foi constatado no momento. A ata deve ser lavrada de tal modo que possibilite a introdução de modificações. Aqui, gente, a gente vai ver que não pode modificar a ata. Se você introduz, a ideia é que você não consiga modificar, não introduza ali modificações. As emendas à ata ou contestações oportunas poderão ser inseridas após a assinatura. Também não pode ser inserido nada depois. Vamos aos comentários. A ata precisa ser assinada por todos, geralmente, ou apenas pelo presidente da reunião e o secretário, ok? Na letra A falou que só por quem a redigiu.
não tem lógica, porque todos ali, ou pelo menos o presidente e o secretário, tem que verificar se o que foi escrito está ok. Foi realmente o que aconteceu durante a reunião. Uma ata pode ser lavrada em livro específico ou em folhas soltas. Nós já vimos isso também na questão anterior, veja que se repete. A OCP gosta bastante de ata. No caso de erros constatados no momento de redigi-la, emprega-se a partícula digo, e essa é a certa, que a gente já viu, né? A letra de ata deve ser lavrada em tal modo que não possibilite a introdução de modificações. E também, na letra E, não podem ser inseridas novas contestações de informações após a conclusão. Ok? Questãozinha tranquila. Vamos para mais uma. Peguei várias aqui sobre ata, porque o Instituto AOCP gosta bastante de ata. Essa aqui é para não zerar, né? Você pegar uma prova dessa para não zerar. O que é uma ata? É o registro utilizado para formalizar assuntos discutidos e eventuais discussões tomadas em uma reunião, assembleia, congresso ou convenção. Então aqui já está correto. Aqui as outras questões são meio sem sentidos. Falando de festa pública, a outra é o registro utilizado para formalizar assuntos discutidos e eventuais decisões tomadas entre funcionários da empresa sobre salário. A ata é o registro utilizado para formalizar e protestar sobre decisões da diretoria da empresa. Não é sobre isso. A ata é o registro utilizado somente em empresa? Não. Então, o correto aqui é que ela é utilizada para registrar ali e formalizar as decisões tomadas em nenhuma reunião, nenhuma assembleia, num congresso, numa convenção. Alright? Então, vou botar aqui. Beleza. Vamos mais. Então aqui tem o conceito de ata, né? Algumas características da ata. Ela não deve ser com abreviatura. A ausência de abreviatura tem que ter. Sem parágrafos. Todos os números devem ser escritos por extenso. Não usar corretivos. Sem rasuras. E verbos no pretérito perfeito do indicativo. Pois, algo que foi feito e concluído. Ok? Beleza? São algumas... Isso aqui, quais são os tipos de ata existentes? Isso aqui é uma questão que poucos... Não acredito que vai cair de novo, mas vai que caia, né? Atas podem ser rígidas ou flexíveis aqui. Antigamente eram mais rígidas e atualmente são mais flexíveis, beleza? Próxima. Quantos parágrafos devem existir em uma ata independente do tipo a ser elaborada? Nós já vimos, né? Que ou ela tem somente um parágrafo ou nenhum, ok? Ou somente um parágrafo ou nenhum, porque a ata é para ser escrita de forma corrida. A ata não pode ter parágrafos ou alíneas. Se houver parágrafo, deverá ser apenas um e no início, ok? A próxima aqui, sinale a alternativa correta. A ata é um resumo falado do que se disse. Um resumo falado? Não, né? Não é falado. A ata deve ser lavrada em livro próprio ou em folhas soltas, de forma que possa incorporar modificações. Você já sabe que não, né? Na ata deve-se anotar o assunto principal, o motivo da reunião, o essencial dos assuntos, as decisões e conclusões e o nome dos participantes. Vamos deixar aí, né? D. Na ata, o texto não precisa ser compacto, devendo estar separado em parágrafos. Já vimos que não. Na ata deve constar o dia, o mês, o ano, o local da reunião, pessoas presentes, ordem do dia, conclusões finais. Essa aqui é a orientação, é a correta, ok? Então, na ata deve ter aqui dia, mês, ano, o horário da reunião, o local da reunião, quem está presente e assim sucessivamente, beleza? Então, alternativa aqui, letra E. Para a próxima. Como devemos escrever a ata da Como devemos escrever a ata na abertura de uma ata? Ou a data na abertura de uma ata? Bom, não devemos... Todos os números devem ser escritos por extenso. Então, letra E aqui, os 2 dias do mês de março do ano de 2013. Entendeu? Tem que ser escrito por extenso, porque se você bota assim, 2013, alguém pode chegar aqui e transformar esse 3 em um 8, aí botar 2018,
pode ter alguma alteração, ok? Então a ideia de escrever por extenso é justamente isso. Os números devem ser escritos por extenso. O documento utilizado, essa aqui é a mais difícil da prova, né? Dessas questões aqui. O documento utilizado em reunião para registrar assuntos discutidos e eventuais tomadas de decisão denomina-se de ata, né? Tranquilo. 2019, a ata é um documento de responsabilidade do secretário escolar. Referente a esse documento, assinale a alternativa correta. Nesse tipo de documento não se fazem parágrafos ou alíneas. Escreve-se tudo seguidamente para evitar que nos espaços em branco se façam acréscimos. Aqui a gente já vê a questão, a alternativa correta é essa. Trata de documento revestido de formalidades legais, fornecido por autoridade competente a pedido interessado. Não tem nada a ver isso. É um texto que se refere a um homem e a mulher no singular e no plural. Não tem a ver também. Significa a afirmação de existência de um fato. Também não é isso. Ok? Isso aqui seria um certificado, né? Próximo. Ata. Vamos ver. É correto afirmar que o gênero ata, no qual são registradas as decisões tomadas em uma reunião empresarial, é um modelo textual que pertence ao grupo de textos em formato de relato. É um modelo textual que pertence ao grupo de textos narrativo. Aí tem injuntivo, instrucional ou uma crônica. Na verdade, a ata aqui, ela é em forma de um relato, né? Está relatando o que aconteceu, ok? Então a função não é narrar. Como diz aqui, de acordo com o manual, a ata é um instrumento utilizado para registro expositivo dos fatos, deliberações ocorridas em uma reunião, sessão ou assembleia. Esse documento deve ser escrito seguidamente, sem rasuras, tal. Sendo assim, constatamos que a função não é narrar, exprimir ordem, que é o injuntivo, instruir, nem tampouco refletir. Ou seja, com base na definição apresentada, a função é relatar deliberações. Então, a ata aqui vai relatar as deliberações, letra A. Beleza? Próximo, a ata é um documento mais utilizado na rotina profissional. Sobre esse item, assinar a alternativa correta. O texto verbal preferencialmente utilizado na ata é o pretérito, é no passado, né, que você vai escrever ali, perfeito do indicativo. É um passado que se concluiu, ok? Pretérito perfeito do indicativo. Então, a alternativa aqui está correta. Falou aqui pretérito imperfeito, não é imperfeito, é perfeito. Fala aqui, no termo de abertura da ata, é importante informar a quantidade de folhas que compuseram o livro, bem como inserir a frase: se destinaram ao registro das atas das reuniões. E completar com o nome. Mas aqui, na verdade, esse destinaram aqui está errado, está no tempo verbal errado. A ata dividida em introdução não é dividida, ela é completa. Não possui valor jurídico. Dessa forma, pode-se fazer uso de abreviações, não pode, ok? Tendo em vista que a ata é um documento formal que reflete o que passou numa reunião ou assembleia, deve adotar-se tempos verbais no pretérito perfeito do indicativo para construir o relato, uma vez que é o tempo que expressa que uma ação aconteceu no determinado momento do passado, tendo seu início e seu fim no passado. Dessa forma, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Mais uma questão aqui. Agora, falando de atestados, né? As declarações ou atestados de referência são utilizados com qual finalidade? Qual a finalidade do atestado? Essa questão aqui também é para nos zerar, né? É dar uma informação sem importância? Não. É um documento que dá uma informação sobre finanças da empresa? É um documento que determina regras dentro... Não, isso não é um atestado. É um documento que dá uma informação sem importância? Também não é. É um documento que dá informação sobre determinada pessoa ou fato ocorrido. Então, você vai atestar ali algo sobre uma pessoa ou fato ocorrido. Então, aqui o atestado é um documento que se confirma ou assegura a existência ou inexistência de uma situação de direito, de que teremos conhecimento referente a alguém ou sobre um fato e situação. É dizer por escrito, afirmando ou negando que determinada coisa ou algum fato referente a alguém corresponde à verdade e assim responsabilizar-se ao assinar o documento. Isso é um atestado. Lembre do atestado médico. O médico assina lá, dando 2 dias de folga,
para você descansar e ele tem responsabilidade sobre isso, ok? Próximo aqui. Em certa ocasião, o reitor de uma universidade federal precisou emitir um documento para determinar o cumprimento de normas pelos servidores da instituição. Este documento versava sobre os critérios a serem adotados para a liberação de diárias e custeios de passagem para viagens nacionais e internacionais. O documento emitido trata-se de um instrumento normativo infralegal, abaixo da lei, que a administração pública utiliza para determinar o cumprimento de uma ou várias instruções. Então, um documento que a administração utiliza para passar instruções para os seus servidores ali é chamado de portaria, ok? É uma portaria. Lembrando aqui, um detalhe muito interessante do Manual de Redação Oficial da Presidência da República é que memorando, ofício e aviso, eles agora são uma coisa só, que é chamado padrão ofício, ok? Padrão ofício. Então, quando vier essa distinção aí, você já elimina, beleza? O ato por meio, que é o significado de portaria, do qual o titular do órgão determina providências de caráter administrativo, visando a estabelecer normas referentes à organização, à ordem disciplinar e ao funcionamento do serviço ou procedimento para os órgãos. Então, vai passar ali informações e instruções. Lembrando aqui, como eu falei, esses três, aviso, memorando e ofício, agora são o padrão ofício, de acordo aqui com o manual de redação oficial da Presidência da República 2018, beleza? Mais uma questão, o que é um circular? É um meio de correspondência mais comum entre amigos, é um meio de correspondência que dirige a várias pessoas ou repartições ao mesmo tempo. Essa é a alternativa correta. A ideia de circular é justamente esse termo, circula, ok? Então, a ideia é essa. Vai transmitir aí uma mensagem para várias pessoas ou repartições, ok? O resto aqui não tem lógica. Circular é uma carta destinada a funcionários de um determinado setor, emitida pelo chefe da repartição ou do departamento, tem o objetivo de transmitir ordens, normas, avisos, pedidos e delimitar comportamentos e homogeneizar condutas de um grupo de pessoas. Tem o nome de circular porque indica a função de divulgar informação entre todos os seus destinatários, ok? Pensou em circular, pense em mais de uma pessoa que vai receber ali, ok? Gabarito letra B. A próxima, quais são as possíveis variações de documentos oficiais relacionados ao quantitativo de remetentes e receptores? Aqui nós temos o circular, o conjunto e o conjunto circular, ok? Essas são as variações que tem lá no Manual de Redação Oficial da Presidência da República, ok? Então, o circular, quando é o circular, é quando um órgão envia o mesmo expediente para mais de um órgão receptor. Então, um órgão enviando o mesmo expediente para mais de um órgão, para 1, 2, 3 órgãos. Um exemplo, ok? Isso aqui é um circular. Um conjunto vai ter mais de um órgão, dois órgãos aqui, por exemplo, enviando para o mesmo expediente para um único receptor, ok? Aqui enviando para um único receptor. E esse é o conjunto, E o conjunto circular é quando mais de um órgão enviam conjuntamente o mesmo expediente para mais de um receptor. Então, tem mais de um órgão aqui juntos enviando para mais de um receptor. Então, essas são as variações aí que caem bastante, ok? Circular, um órgão envia para mais de um órgão receptor. Conjunto, mais de um órgão envia para um único órgão receptor. E conjunto circular, mais de um órgão envia conjuntamente aí para mais de um órgão receptor. Gabarito letra A, não é ofício, aviso, memorando, convocação, nada disso. Circular, conjunto, circular. Beleza? Próxima.
Assinale a alternativa que apresenta as possíveis variações específicas para a correspondência oficial. Aí você já sabe agora que é circular, o nome do expediente, mas circular, conjunto ou conjunto circular. Ok? É que as questões se repetem, papai. Por isso que é bom fazer questão. Porque eles não vão inventar uma nova moda, eles vão repetir as questões, né? Então aqui estamos repetindo aquela mesma informação porque a questão foi semelhante. Próximo. Sobre correspondência oficial, tal. Assinale a alternativa correta. Os ministros de Estado são tratados pelo pronome Vossa Excelência e o vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas a essas autoridades é Excelentíssimo Senhor Ministro. Bom, aqui não... Nos ministros é Senhor Ministro, não tem um Excelentíssimo, ok? Está lá no manual também. Em comunicações oficiais está abolido o tratamento digníssimo, uma vez que a dignidade é pressuposta para que se ocupe qualquer cargo público, sendo desnecessária sua repetitiva evocação. Essa alternativa que é a correta está lá no manual oficial da Presidência da República, digníssimo, não é mais utilizado. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas ao chefe do poder é magnífico senhor, não é excelentíssimo senhor, né? Os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre na segunda pessoa. Como, por exemplo, Vossa Senhoria nomeará teu substituto. Porque ele está falando que vossa, o que ele está comparando aqui é o vossa com o teu. Mas nesse caso não é. Vossa Senhoria nomeará o seu substituto. Ok? É o seu aqui, era para ser seu substituto. Isso também está lá no manual de redação oficial. O gênero gramatical deve estar sempre em concordância com o pronome de tratamento, ou seja, com o substantivo que compõe a locução, e não com o sexo. Na verdade, é com o sexo. Ok? De acordo com o manual também. Então, vamos lá, vamos falar aqui. Ó. No caso dos ministros, não estão entre os chefes do poder, então o correto é utilizar senhor. Ok? Não é excelentíssimo senhor ministro, é senhor ministro. Beleza? Tranquilo. O digníssimo, nós já sabemos que não se utiliza mais. Digníssimo não se utiliza mais. Então, tranquilo aqui também. Quando fala aqui, a letra C, né? Quando fala aqui, Vossa Senhoria, não é o outro, né? Magnífico Senhor, não é. Quando está falando aqui aos chefes do poder é Excelentíssimo Senhor. Ou Excelentíssima Senhora, no caso de mulher, né? Letra D, no que diz respeito à concordância, veja aqui, a Vossa Senhoria designará seu substituto, não teu substituto, ok? E quanto aqui, isso aqui falou de quê? O gênero deve coincidir com o sexo da pessoa a que se refere, não com o substantivo que compõe a locução. Então, o sexo da pessoa, beleza? Gabaritozinho aqui, letra B, que essa é a correta. Digníssimo foi eliminado. Mais uma questão aqui, 2002, ofício. Assinale a alternativa. Pode se tratar de um tipo de comunicação interna, são opcionais as informações referentes à data e o local. No endereçamento a personalidades com tratamento Vossa Senhoria, a forma correta de registro é para o senhor ou para a senhora. Ao senhor, aqui já está errado, é ao senhor ou à senhora. O componente assunto deve conter uma frase que resume o conteúdo do ofício em forma nominal, isto é, sem verbos. Essa é a questão correta. Okay. Letra C. Ok? A expressão doutor não deve ser utilizada para se referir a bacharéis em direito ou em medicina, mas apenas para... Não tem essa restrição lá no manual. E como forma de despedida, podem se utilizar diversos tipos de saudações, como atenciosamente e sem mais para o momento. Então, vamos comentar aqui cada um. Primeira questão aqui que fala de um tipo de comunicação interna. Na verdade, prevê a inclusão de data, local e
nessas comunicações, né, para saber quando foi a orientação passada. Aqui ele falou que são opcionais, né? Não são opcionais. A letra B, para o senhor, para a senhora, não é. É ao senhor ou à senhora. É a forma de você registrar ali o endereçamento, né? A próxima aqui, que é a correta, né? Fala que prevê que a frase que descreve o conteúdo do documento deve ser escrita inicial maiúscula, não deve se utilizar verbo e sugere-se utilizar de 4 a 5 palavras, ou seja, uma frase curta. Ok? A letra D diz, conforme o vocativo, evita-se o uso de doutor indiscriminadamente. O tratamento por meio do senhor confere a formalidade desejada, mas não há menção sobre o doutor que tem doutorado e o doutor como um advogado ou médico, não há essa menção, ok? E no manual, ele destaca apenas 2 tipos de fecho. O que é fecho? É esse encerramento aqui, ó, a despedida, né? Ou atenciosamente ou respeitosamente. Atenciosamente ou respeitosamente, ó, para autoridade de hierarquia superior a quem está emitindo. Por exemplo, eu estou falando com o meu chefe, eu mando lá um ofício para ele, tá? Atenciosa ou respeitosamente, que é meu chefe. Agora, se eu estou falando de alguém de igual para igual, ou o meu chefe falando comigo, é atenciosamente. Só tem esses dois, não pode utilizar outro. Ok? Tranquilo. Mais um aqui. O ofício é um dos principais tipos de correspondência oficiais. Assinale a alternativa que apresenta as especificações da parte referente ao assunto. O que é que deve ter no assunto do ofício? O que é que deve ter no assunto? Veja aqui que o assunto tem que ter o título, a descrição do assunto de forma sucinta e que deixe claro, não deve se utilizar verbo, o destaque, a pontuação e o alinhamento. Então, é aqui a letra D, ok? Título é a palavra assunto, deve anteceder a frase que define o conteúdo. A descrição é a frase que descreve o conteúdo do documento. O destaque é todo o texto referente ao assunto, inclusive o título, deve ser destacado em negrito. Pontuação é colocar esse ponto final depois do assunto. E alinhamento é a margem esquerda, ok? Então, gabarito aqui, letra D, título, descrição, destaque, pontuação e alinhamento. Mais uma, para facilitar a localização de documentos no padrão ofício, os nomes dos arquivos devem ser formatados da seguinte maneira. Veja que o objetivo aqui é facilitar a localização. Então, você vai facilitar tipo de documento, número do documento e palavra-chave do conteúdo. É isso aqui que está lá no manual, na segunda edição do manual, né? Tipo de documento, número de documento e palavra-chave, que aí você facilita a localização do documento, beleza? Mais uma. O ofício é a correspondência oficial utilizada para comunicações diretas entre os representantes oficiais das instituições organizacionais a respeito dos elementos obrigatórios que compõem esse gênero textual, na alternativa correta. Ao iniciar um ofício por meio do vocativo, a vírgula é o elemento dispensável. Quando vocativo é quando você chama, fala senhor ministro. Então, não é dispensável, ok? Então, vemos aqui, ó, o vocativo é uma invocação ao destinatário. Nas condições oficiais, o vocativo sempre será seguido de vírgula. Senhor ministro, vírgula, continua. Sendo o ofício numerado, a sigla do órgão que eu espere deve vir grafada antecedendo a numeração, utilizando o hífen. Não, a sigla vem depois do órgão. Vem depois da numeração. Primeiro vem a numeração, depois vem a sigla. Beleza? Essa aqui poderia parecer difícil, mas você vai ver que a correta, ela brilha nos seus olhos. Beleza? Letra C. Com relação ao estilo verbal presente no ofício, é imprescindível que haja impessoalidade, clareza, profissionalismo marcado pela linguagem formal que é requerida pelo texto comunicativo. Essa aqui é a certa. Tem que ter, é um texto impessoal, não vai ter eu acho isso, eu acho aquilo, não. Tem que ser um texto claro, tem que ser
é uma coisa pública, né? Então tem que ter essa linguagem assim mais formal, beleza? E aqui as escolhas lexicais fazem parte da rotina dos profissionais e servem de termômetro para chamado prestígio social. Assim, ao redigir um ofício, o profissional de secretariado executivo deve atender às exigências e adequação do seu texto, priorizando a linguagem coloquial, não a linguagem culta, né? Que usar a linguagem formal ali. Os profissionais que atuam na posição de secretário executivo, ao redigir um ofício, devem preocupar-se com a forma integral com o contato possível com diferentes pessoas de diferentes níveis sociais. Assim, a linguagem deve ser mais próxima possível da oralidade. Não. Tem que ser uma linguagem formal, uma linguagem culta. Então, quais são as características aí do ofício? Clareza e precisão, objetividade, concisão, coerência, coesão, impessoalidade, formalidade, padronização e uso da norma padrão da língua portuguesa. Gabarito aqui, letra C, beleza? Mais uma. Conforme, veja aqui que quantas questões aqui desse assunto, de forma prática, objetiva, rápida, só da banca AOCP. Então, espero que vocês estão gostando desse vídeo. Comentem aí, gostei do vídeo, não gostei. Se inscreva também no canal e vamos lá. Conforme se estabelece no manual, assinar a alternativa correta a respeito das correspondências oficiais. Um dos atrativos da comunicação por correio eletrônico e e-mail, né, é a flexibilidade, certo? Entretanto, é necessário definir de forma rígida, para a sua estrutura. O e-mail, o correio eletrônico, ele não precisa dessa forma rígida, ok? Letra B. O uso do telegrama deve ser priorizado. Não. Deve-se priorizar o correio eletrônico por conta da sua flexibilidade, por conta da sua velocidade. Então, não vai se priorizar aí o uso do telegrama. Exposição de motivos, isso tem lá no manual, é o expediente dirigido ao presidente ou vice-presidente para informá-lo de determinado assunto, propor alguma medida, submeter à sua consideração projeto de ato normativo. Em regra, a exposição de motivos é dirigida ao presidente por um ministro de Estado. Essa é a questão correta. Também está lá no manual da redação oficial, ok? Aqui tem um conceito de memorando, lembrando que memorando não tem mais, porque agora é tudo padrão ofício. Aqui tem aviso e ofício, também não tem mais, ok? É tudo agora um padrão só, beleza? O gabarito aqui, letra C, né? Isso. De acordo com o manual, é esse o objetivo da exposição de motivos. O ministro de Estado envia para o presidente ou para o vice-presidente uma informação ali para propor alguma medida, submeter um projeto ou informá-lo sobre determinado assunto. Ok? Vamos para a próxima. Acabando, gente. Um assistente administrativo foi incumbido de elaborar um relatório segundo uma ordem lógica, de modo que o relatório será dividido em partes distintas, nas quais estarão todos os dados necessários à análise de quem o lê. Qual alternativa apresenta as partes que constituem aí um relatório? Um relatório, ele é constituído por capa, por folha de rosto, o sumário, né? Vai dizer ali o que é que tem em cada página, a introdução, desenvolvimento, conclusão e os anexos. Isso aqui é o que tem em um relatório, beleza? Gabarito letra B. Assinale a alternativa que apresenta a aplicação de elementos da gramática à redação oficial, que disciplina as relações entre as palavras, contribuindo de modo fundamental para a clareza e exposição e para a ordenação de pensamento. Bom, quando fala em relação de palavras, nós estamos falando da sintaxe, ok? É a sintaxe. Eita. Gabarito aqui, letra A. Beleza? É a parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase e suas relações de concordância, subordinação e de ordem, bem como é o componente do sistema linguístico que determina as relações formais que interligam
os constituintes da sentença, atribuindo uma estrutura. Então, fala de estrutura das palavras, relações das palavras, está falando de sintaxe. Ok? Paronimia, que tem ali na letra B, diz respeito ao tipo de alteração semântica que ocorre quando as palavras são parecidas em sua estrutura fonológica, ou seja, em uma pronúncia escrita, mas diferentes em uma pronúncia de significação. Então, são parônimos. Palavras que são parecidas, mas o significado são totalmente diferentes. Ok? Por exemplo, absolver e absorver. Absolver é perdoar. Absorver é aspirar, né? Aprender e apreender. Aprender é tomar conhecimento. Apreender é capturar. Comprimento, que é extensão, e cumprimento, que é saudação. Isso são parônimos, beleza? Sinônimo é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. Palavras ali que são semelhantes ou iguais, certo, correto, coisas assim. Semântica é o estudo, significado, interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase, que já está falando da interpretação, quando tu fala em semântica, é o sentido da palavra. Ok? E homonimia é o fenômeno das palavras que apresentam a mesma estrutura fonológica, os mesmos fonemas, a mesma acentuação e ainda assim apresentam significados completamente diferentes, divergentes, né? Dessa forma, verifica-se que ela não está relacionada com a aplicação de elementos da gramática, portanto, não é a alternativa correta. Então, a alternativa certa aí é a letra A, beleza? Leia o texto. A redação comercial deve primar pela clareza. O texto apresentado é correto, afirma aqui. Ficou aqui. Essa parte ficou aqui encoberta. Página 50. Deixa eu olhar aqui, viu? Página 50. Pronto. Vou ler o que está aqui no computador. Fica mais fácil a gente entender. Diz assim: a redação comercial deve primar pela clareza, concisão, precisão vocabular. Analisando o texto apresentado, esse texto aqui, apresentado, é correto afirmar aqui. A Companhia Catarinense de Águas ao texto, saneamento, COSAN, abastece com água tratada 201 municípios e um paranaense, beneficiando 95 municípios catarinenses, né, e um paranaense, 95% da população urbana. Também atua na coleta e tratamento de esgoto sanitário, cujo benefício está diretamente ligado à saúde, conforto e qualidade de vida. Então, essa é a coisa. Então, vamos ver aqui o que é correto, né? Um dos procedimentos básicos para alcançar clareza das ideias é fazer uso de código aberto, aquele que permite apenas uma interpretação. Então, não é isso. Em geral, as mensagens que se valem desse tipo de código são matemáticas, cronológicas e fazem uso de sistema aberto, né? Sistemas algébricos também não é. A preocupação deve ser com a informação e quem a escreve. A fim de se alcançar a objetividade, recomenda-se a utilização de frases longas. Isso aqui não, o objetivo é frase mais curta. Se recomenda a utilização de frases curtas, sem muitos adjetivos e advérbios, uso de palavras de conhecimento do receptor e ordem direta. Então é isso aqui que lá no manual tem, né? Uso de frases curtas, bem estruturadas, apresentar a oração na ordem direta, evitar interclarações excessivas. Ou seja, o objetivo é ser claro, ok? Interessante que aqui usou COSAN, mas antes veio dizendo o que era, né? COSAN era a Companhia Catarinense de Águas. Isso é um critério também, não usar
um símbolo, um código, né? Sem dizer o que é. Então, gabarito letra E aqui. E acho que é a última agora, a última questão. Dentre os aspectos gerais da redação oficial estão os seus atributos ou características. Assinale a alternativa que apresenta primeiramente o atributo que diz respeito à civilidade. Civilidade no enfoque dado ao assunto e depois aquele no qual se trata para todas as características da redação e cuida da apresentação do texto. Então, quando nós falamos de civilidade, nós estamos falando aqui de formalidade, que é a formalidade de respeito à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto. Já a padronização, para todas as características da redação oficial, cuida da apresentação do texto. Texto padrão ali, né? Formato padrão. Desse modo, verificamos aí que a letra E é a correta. Então, galera, foram aqui, não sei nem quantas questões foi que eu não contei, mas várias questões aqui, várias questões desse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse assunto tenha ajudado vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal. Eu acho que eu vou deixar esse material aí disponível por um pequeno valor. Vou deixar aí no link. Mas para que você possa baixar, né? Mas você pode usar também o vídeo, fique à vontade, ok? Também temos um material do concurso da UFES, viu? Conhecimentos específicos, vou deixar aí o link desse concurso, desse material, só do conhecimento específico, que é bem resumido, de modo bem direto, para ajudar vocês. É isso aí, gente, valeu. Se inscreva no canal, deixe seu like. É isso aí, valeu, tchau, tchau.